Já tô reclamando aqui. Eu sei, e você tá com razão, hein? Eu não vou tirar a tua razão, não. Pode ficar bravo mesmo. Eu sei que você quer fazer um comentário numa linha aí de cronológica, é isso que você quer? É, daqui a pouquinho, dá pra gente falar do jogo um pouco. Então, ô Pedrosa, sobre esse jogo aí, a verdade é que criou-se uma responsabilidade num jogo muito poderoso. Que o Inter também patinando em casa queria o que queria, uma vitória. Eu não vou dizer pra você assim, o Inter mereceu vencer e mereceu. Não acho, não acho mesmo. Eu acho que o 2-2 seria um placar super justo, mas a justiça nem sempre é trabalhada no futebol, não é mesmo? E quando você não faz jus, você perde. Que foi o caso ali do Piton, que essa bola não pode perder, né? Fernanda, justiça é uma coisa. Eu acho que nesse caso aí houve erro. O Lucas Piton perdeu o gol. O John fez uma defesa espetacular, talvez seja a defesa da vida dele. Mas o Lucas Piton perdeu o gol. O gol é muito grande para você chutar em cima do goleiro com ele do outro lado da trave. Esse é o ponto. E sabendo que ele, como um gato, vai buscar a bola. É lógico, ele vai pular não vai chutar ali. e ele vai ficar deitado. Exatamente. Ele vai voltar Como pra pegar. Como um gato mesmo, Porque você já viu? Você já teve gato? Gato É isso, é o quê? assim, É como aí um você vai goleiro. falar assim, pô, Pedrosa, foi injusto. Beleza, foi injusto mesmo, porque o Inter fez 2 gols em 20 minutos, em 2 desatenções do Vasco. Então, assim, não tem injustiça nisso. O Inter fez por merecer para poder produzir e fazer os 2 gols. Depois, a postura do Vasco dentro da partida, de fato, mudou. E o Vasco, na minha opinião, poderia ter saído com o empate. Foi o Eric Marcos botando uma bola na trave, o Ryan tendo chances, o próprio Lucas Piton. Então, ok, poderia ter mudado o resultado, mas isso não muda o panorama do Vasco. Eu não posso me apoiar no que aconteceu ontem para avaliar um trabalho inteiro do Maurício Barbieri. Fernanda, é o pior início da história do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. O pior de todos da história. Numa era SAF com o maior investimento da história do Vasco em relação às janelas de transferência. 108 milhões. Eu não posso achar isso normal. O Vasco tem uma vitória nos últimos 3 meses. Você tem noção disso? Tenho noção, Isso é sim. muito grave. O Vasco tomou 19 gols em 10 partidas. É gol em todo jogo que atua. A parte defensiva, que muitos falam que foi reforçada, e foi de fato a parte que o Vasco mais gastou dinheiro, continua sendo a pior do time, porque o Vasco toma gol todo jogo. Então, assim, se a parte defensiva que foi reforçada é uma água, o que eu vou esperar desse time? Aí você vê o ponto do brilho, da esperança do vascaíno vindo da base. Mais uma vez, Vene. Como todos os problemas que são de garotos que resolvem. Não só o problema no Fluminense, no Botafogo, no Flamengo e no Vasco. O calo apertou, quem que resolve a parada? A garotada. Inclusive, foi um garoto que quase resolveu pro Vasco, que é o Ryan, né? Ryan, o Ryan, 16 Ryan. anos. Inclusive, isso precisa ser dito também. O Barbieri botou esse jogador numa fogueira, porque era um jogo extremamente difícil e complicado. Então, por isso, a gente ressalta ainda mais a atuação desse garoto, que o Vasco precisa trabalhar muito bem. Agora, o Pedro Raul, que chegou após um investimento altíssimo, precisa abrir o olho, porque ele agora tem uma sombra. Não tem? Mas sabe qual é o pior, Vene? É o Vasco estar dependendo da produção de um moleque de 16 anos. Isso é um completo absurdo. Isso é bizarro. Mas é um ponto de esperança, É um ponto natural que num clube. eu teria vergonha. Se eu fosse Pedro Raul, eu falei eu isso teria também. vergonha. Se eu fosse banco de um moleque de 16 anos, eu falaria assim, pô, irmão, tá difícil pra mim. Eu teria vergonha, de verdade. E assim, o Ryan, não coloquem pressão no Ryan, não coloquem responsabilidade do Ryan. O Ryan não tem responsabilidade de nada. Ele é um moleque que é um adolescente. Nem como a Fernanda gosta de dizer, ele não tem nem a carteira. de motorista. Ele só Nunca pode fez andar a baliza. só de carona. Ele tem 16 anos. 16 anos. Eu com 16 anos tava jogando bola no Nunca peito. fez a baliza. Agora, a saída Entendeu? de um outro menino da base, que é o Andrei, faz o Vasco começar a desempenhar mal. Você falou isso outro dia. Vamos escutar a Nadine, a nossa princesa da arbitragem. Ela fez, vai comentar o lance. Essa bola do Vasco, entrou ou não entrou? Cadê? Fala, Nadine. Internacional e Vasco. O Vasco ficou reclamando muito que a bola teria ultrapassado completamente a linha de meta no chute do Piton. E pelas imagens que foram fornecidas, na minha opinião, a bola não ultrapassou completamente a linha de meta. Lembrando que é preciso passar toda a sua circunferência, ter um espaço entre a bola e a linha. E, na minha opinião, não ultrapassou. Lembrando que o árbitro de vídeo também possui imagens, e se ele tiver alguma imagem conclusiva que seja diferente da decisão que o árbitro tomou em campo, ele pode comunicar ao árbitro a que mude essa decisão. Mas aqui ele manteve a decisão de campo de não gol e, na minha opinião, a arbitragem acertou. Obrigada, Nadine. Então, se a princesa da arbitragem Se ela falou, disse, tá dito. está falado, não é Esquece. mesmo? Pedrosa, vamos lá. Ontem o meu sogro me perguntou com uma certa dor no coração, que ele estava perguntando, ô, Nora, qual é a multa rescisória de Barbieri? E aí ele foi lá pesquisar 9 milhões.
que eu acho que é o valor que ele tem a receber até o final do contrato, né? Não sei se esse é o valor exato, mas a conta é essa. E aí, aí ele começa a me perguntar por que fez uma multa dessa para um treinador que não tem muita experiência, que a gente sabe no mercado, que é o Barbieri, né? E que a gente começa até a contestar, para ser o Barbieri? Vai acontecer com o Barbieri? E eu queria saber a sua opinião em relação a esse assunto. Você é um cara que, você e o Vene, sempre defendem a manutenção do treinador. Você ainda está defendendo a manutenção? Esses são os próximos jogos do Vasco, Pedrosa. Não defendo e vou explicar por quê. Com o auxílio do telão, a nossa produção pode colocar aí enquanto eu falo, sem problema algum. O Barbieri, primeiro, ele não apresentou... Vem aqui, você tá preso. Eu tô preso. Vai, esqueci. Ele não apresentou trabalho a curto prazo. O Vasco foi eliminado pro ABC na Copa do Brasil. O Vasco teve pré-temporada, intertemporada depois do Campeonato Carioca. E o Vasco está a 9 jogos sem vencer. E sem evoluir também. O fato é esse, o Vasco não evolui. O Vasco não tem consistência para eu acreditar que esse time vai fazer 40 pontos e se livrar da zona de rebaixamento. E aí o Vasco pega o Goiás daqui a 10 dias em São Januário. Depois pega o Cuiabá também em São Januário, ou seja, 2 adversários diretos na briga contra o rebaixamento. Você teria tempo para treinar e você teria a possibilidade de criar uma reconexão com a torcida, que não aguenta mais o Barbieri. A nossa enquete, eu não tenho dúvida que é a segunda opção. Vasco e Barbieri é a relação mais desgastada em relação à conexão aí da torcida. Você ganha tempo para treinar com um novo treinador, se você demite o Barbieri agora. E repito aqui, sou a favor de longo prazo, desde que o treinador mostre que ele merece o longo prazo. A partir do momento que não deu liga, porque não deu certo o trabalho do Barbieri, e acontece às tem que vezes, trocar. Né? Voltando para ali, ou seja, o Vasco joga em São Januário 2 vezes, tendo a possibilidade de ter sua torcida do lado, continua no Rio de Janeiro, porque pega o Botafogo. E aí você não viaja, você continua no Rio de Janeiro. Depois joga contra o Cruzeiro. Em casa também, ou seja, os próximos 4 jogos do Vasco, o Vasco vai jogar no Rio de Janeiro, o Vasco vai jogar... Esses são sequenciais e depois é o Botafogo. Exatamente, o Vasco vai jogar sem ter que viajar, com tempo para treinar, com a reconexão da torcida em caso de um novo treinador e tendo a possibilidade de você se recuperar no campeonato. Porque se você faz aí 3, 6, 7 pontos nesses próximos 3 jogos... Você botou um comigo? Botei um. Obrigada. Porque o clássico para mim é sempre imprevisível, eu concordo com você. Eu posso trazer um contraponto? Se você me permite. Claro. Esses argumentos que você utilizou para demitir o Barbieri não podem ser utilizados pela diretoria para manter o Barbieri? Como que se reconecta com a torcida sem você vencer? É complicado. Se você vai jogar em São Januário contra o Goiás e contra o Cuiabá, mantendo o Barbieri... Não, eu não sou a favor da permanência, eu só estou fazendo um contraponto. Eu estou te fazendo aqui. São Januário hoje é um barril de pólvora. Com o Barbieri, a qualquer momento pode explodir. Eu estou falando isso em questão de segurança, em questão de torcida, em questão de apoio dentro de campo. Sim. Quem conhece, quem tem conhecimento de causa do que é São Januário, sabe que hoje a torcida do Vasco, em sua grande maioria, não quer mais o Barbieri. Então essa reconexão com o Barbieri não vai acontecer. Agora, é uma falha aqui... E aí você não controla. Tem um argumento que a gente não pode aceitar na não demissão do Barbieri. É assim, não tem escolhas no mercado, não tem treinador disponível no mercado. Como não? Só tem treinador brasileiro disponível no mercado? Não. A gente pode ver o Goiás aí, que foi atrás de um baita treinador português. E tem, por exemplo, não está no mercado, eu sei, mas um cara com muita identificação. Se é um cara que não tem tanta experiência como o Barbieri, e o Felipe? Não, tem Olha Felipe, a identificação tem Rogério Ceni, que o Felipe tem com o Roger Vasco. Machado. Eu nem acho o Rogério Ceni uma boa opção. Eu também não acho. Eu não acho o Rogério Ceni uma boa opção. Também não acho, não. Agora, eu não aceito o argumento de que não tem escolhas no mercado. Claro que tem. Não tem opções no mercado. Tem. Claro que tem. É só você fazer um trabalho. É o que eu falo. Hoje é dia dos namorados. Fernanda, eu vou passar